Nós estamos falando de você estar guardando e cultivando o seu jardim. Gênesis 2,15. Não coloquei ali porque nós vamos ler. Nós estamos fazendo isso? Geraldo, você está levando a palavra, você está cultivando, guardando o seu jardim? Aí quando a gente começa a preparar tudo isso aí para estar aqui hoje, que isso aqui é 2 meses de trabalho, aí a gente para e fala o seguinte: epa, será que eu estou também no meu jardim? Como é que está o nosso jardim? Ele está florido? Como é que está? Esse jardim está dentro da sua casa? Porque ele tem que estar dentro da sua casa. Esse jardim que anda nesse jardim com vocês, com nós, é Deus. Não botamos tapete na nossa casa, mas botamos jardim. O reino do céu dentro da sua casa. E a sua casa, a sua família conversando com Deus. Deus e vocês. Então, a nossa ideia é botar essa reflexão. Essa ideia é a gente parar e falar assim: está ou não está guardando? Então nós vamos trabalhar esse texto aqui hoje, para a gente poder parar depois, sair daqui e lembrar: eita, esse meu jardim está faltando algo. Esse meu jardim não está completo. Amém? Vamos lá, vamos abrir Gênesis. Gênesis capítulo 2. Vamos no capítulo 2, versículo 4 e 5. Aí não fecha não, que nós vamos pular para o 15, 16, 17. Vamos lá. Gênesis 2. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, honra e glória, obrigado por tudo. Obrigado por o Senhor permitir esse momento. Obrigado por o Senhor permitir essas palavras. E sabemos que a mensagem é do Senhor. Me usa, Senhor. Me usa da maneira que o Senhor acha que tem que ser usado. E que essa mensagem possa brotar no coração dos irmãos. Assim eu oro e agradeço por tudo, por todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos falando do jardim. E é muito interessante quando a gente vai falar do jardim, porque quando em Gênesis 2,4, Deus criou o céu e Deus criou a terra. Quando a gente fala desse céu, nós não estamos falando desse céu azul. Nós estamos falando do céu, uma região celestial. E estamos falando da terra, esse plano terreno que nós temos. Então Deus cria o céu e Deus cria a terra. Você vê quando nós falamos assim: Pai nosso que estás nos céus. Esse céu, região de habitação de Deus, onde Deus habita, onde foi criado os anjos. E nós falamos também, ele fala também da terra, onde tem os animais, as plantas e o homem. Então, região celestial, céus, e terra, homem, planta e os animais. Ele criou os anjos. Tudo celestial ele criou. E tudo na terra. Gente, então de repente, Deus fala assim: vou criar o jardim. E foi criado para o jardim, foi plantado o jardim. E nesse jardim é onde Deus vai estar junto com o homem. É nesse jardim que o reino do céu está presente. É nesse jardim que ele vai ter oportunidade de Deus andar com o homem andar com Deus. E qual é o conceito desse jardim? Esse jardim é uma representação
do que é o reino de Deus na terra. Esse local da região celestial, onde o homem poderia chegar ali, comer do fruto e tocar nos animais. E todo dia ele caminhar com Deus. Era um discipulado. Todo dia caminhando com Deus. Estava sendo discipulado Jesus. Poxa, para imaginar. Você imagina você num ambiente desse. Que é tudo para você. Apenas não toque aonde não deve. E o governo estabelecido naquele lugar é o governo de Deus. Com toda a liberdade para o homem, para a mulher, cultivar e cuidar. Mas o governo é de Deus. Então está tudo muito perfeito. Tudo que Deus sempre quis. Andar no meio de nós. Estar no meio de nós. Mas o homem e a mulher, vendo tudo aquilo ali, mesmo assim, ele quis criar o seu próprio governo. Ele preferiu ouvir a voz do que não poderia ouvir. E no capítulo 3 de Gênesis, é o capítulo mais trágico da história da Bíblia. Onde o homem se rebela. É onde o homem e a mulher falam, a partir de hoje eu não quero o governo de Deus. A partir de hoje, eu que quero decidir o que é certo e eu quero decidir o que é errado. Quem vai comandar sou eu. É a opção que ela teve. A opção que eles tiveram. E Deus, naquele momento, vendo tudo aquilo acontecendo, é um direito deles. Naquele momento, a terra que estava ali junto com a região celestial, aquela terra cai em pecado. Iniquidade. O pecado se estendeu ali. O pecado tomou conta da terra naquele momento, numa opção do homem e da mulher. Mas o céu, ele continuou santo, santo e santo. Santo, santo e santo. E tudo aquilo que Deus proporcionou, que eles não criaram, eles não fizeram, Deus proporcionou a eles, tudo aquilo ali, eles jogaram tudo, como diz, por terra abaixo, por água abaixo. Adão é retirado do Éden. Adão sai do Éden. O pecado com Deus, aí naquele momento no jardim, não tinha como estar junto. O homem e Deus juntos já não tinha mais. Naquele momento, o que dá a parecer é que foi criada uma cortina. Não tem como. As aparições de Deus depois para Adão, muito rara. Nada muito íntimo como eles tinham. Mas nada discipulado. Você quer o seu governo? Não quer o meu governo. Então você vai atrás do seu governo. E hoje nós temos que se preocupar muito com isso. O governo é de Deus. Seguimos a Deus. Mas eu sou o cara. Eu sou sacerdote. Eu mando na minha casa. Você manda na sua casa, tem que mandar na sua casa, mas depois de Deus. Acima da gente sempre é Deus. Mas Deus quer ficar no meio de nós. Deus quer entrar na nossa casa. Ele quer reconstruir tudo isso. Deus chega e chama Moisés. Moisés, vem aqui. Dá um pulo aqui. Moisés, está vendo isso aqui? Isso aqui é o tabernáculo, Moisés. Tira a medida. E vai lá no meio do povo, no meio do caos. E monta um tabernáculo no meio dele. Porque eu quero estar entre vocês. Deus está sempre querendo estar no meio de nós. E nós estamos sempre querendo se afastar de Deus. Vai, Moisés. Tirou as medidas, vai lá e constrói o tabernáculo. Está no meio daquele caos, no meio daquele povo. Era o céu e a terra no mesmo lugar. Você imagina isso? Moisés fez o tabernáculo. E o sacerdote pôde experimentar dentro do tabernáculo
o que era o céu e a terra no mesmo lugar. Esse é um privilégio. Onde é a presença do homem, da planta e do animal, é também a presença de Deus. Então eles experimentaram isso. Nesse lugar o homem comia uma fruta, ele tocava nos animais. Mas o homem também andava com Deus, na vibração do dia, no diálogo. Então tudo isso que ele fazia de andar na vibração do dia, ele se perdeu. Voltando um pouco atrás para você ver tudo que ele perdeu. E Moisés cria o tabernáculo. E o sacerdote consegue ver o que estava sendo experimentado. E olha agora, para vocês entenderem. O sacerdote tinha esse privilégio. Apenas quem tinha esse privilégio? O sacerdote. De ver o céu junto com a terra. Mas esse privilégio é para todos. Gênesis começa com um jardim, onde Deus habita entre nós, termina em Apocalipse. Para você ver a preocupação e a vontade, tanto de Deus estar conosco o tempo todo entre nós, começa lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Em Gênesis, o homem anda com Deus no jardim. E Apocalipse, aquela cidade termina com uma cidade que o santuário daquela cidade era o próprio Deus. E a luz daquela cidade, o sol daquela cidade era Deus. A sua luz iluminava toda aquela cidade. Então ele começa com o jardim, o reino de Deus, e ele termina numa cidade com o reino de Deus. É o tempo todo Deus querendo estar no meio de nós. A terra, essa região terrena, se enche de pecado. Eles não poderiam mais operar junto. O homem não operava mais com o homem, com Deus. Deus não operava mais com o homem. Então esse privilégio lá de Adão seria todos para nós no dia de hoje. E agora, com o tabernáculo feito no meio do povo, esse privilégio é apenas do sacerdote. E aí você pergunta para mim, Geraldo, não tem mais o jardim do Éden, não tem mais os tabernáculos. Será que eu preciso ir lá no templo de Salomão para ver? Não vai não. Não vai não, porque eu vou mostrar para vocês que não precisa disso. João capítulo 1, verso 14. Quem tiver com a Bíblia e puder abrir. João capítulo 1, verso 14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Emanuel, Deus conosco, ele desceu para habitar entre nós na forma de um ser humano. Olha todos os jeitos que Deus dá para a gente poder ter a presença dele. É o contrário, nós temos que fazer algo para ter a presença de Deus. Não, Deus faz algo para estar junto conosco. Emanuel, Deus conosco. E Deus conosco. É legal esse versículo, João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que a palavra habitou no original do grego, não pronuncio muito bem, sou bom em hebraico. É brincadeira, gente. Essa palavra no grego, ele é esquinó. Significa armou um tabernáculo. Emanuel, Deus conosco. Começa a falar assim para os discípulos. Eu tenho que ir. Emanuel, Deus conosco, fala assim para os discípulos. Eu tenho que ir. E os discípulos falam. Não é Deus conosco? Como que vai? Aí ele solta uma frase que ninguém entendia. Vai ser melhor que eu vá. Como assim é melhor que o Senhor vai? O que é melhor que Deus conosco? Ele fala assim, melhor do que Deus conosco é Deus em nós. Melhor do que Deus conosco é Deus em nós. E Ele quer que todos nós enchemos nossos pulmões com um grito bem forte. E fala o seguinte.
eu já não sou mais eu, mas Cristo, nesse momento, vive. Ele não quer mais andar no meio de nós, entre nós só. Ele quer estar dentro de nós. Tem que estar dentro de você. Deus conosco e dentro de nós. E isso tem que pulsar. A gente tem que ter orgulho de falar que Deus está entre nós. Deus está dentro de nós. Nós não podemos ter dificuldade de falar isso. Nós não podemos ter a dificuldade de omitir, melhor, a facilidade de omitir uma coisa que é nítida. Deus está dentro de nós. Quem acredita está no meio de nós. A nossa felicidade tem que ser a felicidade do outro. A gente tem que estar o momento todo preocupado com a felicidade do outro. Jesus diz que veio para servir e não para ser servido. Eu sou um jardineiro. Nós temos que ser um jardineiro nesse jardim. Nós temos que ser um jardineiro dentro da nossa casa, cuidando desse jardim, porque você só vai conseguir guardar e cultivar se você for um jardineiro. Mas, Geraldo, por que o jardineiro? O que tem a ver o jardineiro? Eu gosto muito dessa figura, porque o jardineiro, ele planta. O jardineiro, ele colhe e ele planta. O jardineiro, ele não vende o que ele está plantando. Jardineiro plantou isso aqui. Jardineiro, ele fica orgulhoso com aquilo aqui e fala assim, gente, vem aqui ver, olha que bonito. Olha como está crescendo. Olha que coisa maravilhosa. Gente, olha só, cada dia cresce mais. Esse é o jardineiro. Porque quem vende é o comerciante. Quem cuida é o jardineiro. Você tem que olhar e você ficar muito, mas muito orgulhoso com aquilo que você está fazendo. Você está cultivando, você está cuidando. Preciso falar para vocês que esse jardineiro, essa flor que ele está cuidando aqui, essa flor é tua esposa, é teu filho, é teu esposo e são seus filhos. É isso que nós temos que fazer. Nós podemos pegar o que é nosso e vender? Não, nós temos que cuidar a cada dia. Essa é a função de um jardineiro no jardim do Éden, no jardim, na sua casa. Semeia a palavra boa na sua família. Esse jardineiro semeia boa. Todas as rosas dele são muito bonitas. Semeia coisa boa na sua família, para o teu filho, para a tua esposa. Não só as palavras positivas também. Você pode também semear no coração dele respeito, cobrança para o crescimento dele. Você acha que o tempo todo esse jardineiro ficou aqui parado? Não, ele cobre, ele vai e tira uma coisinha, tira outra para ficar bonito. Esse estoque que ele dá é o estoque que nós temos que dar. É brigando, é botando de castigo, é fazer algo, não sei. Você é o jardineiro. Você tem a mão boa para a sua família. Provavelmente essa minha mão de jardineiro que eu sou, talvez não sirva para o seu jardim. Cada jardim tem a sua mão. Cada jardim tem o seu jardineiro. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Irmãos, aí você me pergunta, mas Geraldo, como que nós podemos fazer? Eu quero te dar algumas características da cultura do cultivo. O que é isso? É cultivar. E quais são as características? Primeira, cultura do cultivo, que é a mentalidade do cultivo. Cultura do cultivo é a mentalidade do cultivo. Você tem que ter a mentalidade que você tem que cultivar hoje, amanhã e sempre. Essa é a mentalidade do cultivo. Mentalidade avesso, ao contrário da mentalidade dos dias de hoje. Hoje o mundo está vivendo uma mentalidade não do cultivo, mas a mentalidade da exploração. Cultivo e exploração. Eu vou ler aqui que eu peguei de um pastor na internet e achei muito bacana. Esse pastor ele trabalha com direitos humanos. E ele passa nas lojas, postos de gasolina e faz entrevista. Ele se preocupa muito com os trabalhadores no país.
E ele começa assim. O nome desse pastor é pastor Antônio Carlos Costa. Você acha aí no Instagram. O pastor para no posto de gasolina. Esses dias, tive um diálogo com um frentista enquanto abastecia meu carro. Em um posto de combustível na Avenida Brasil, na zona norte do Rio. O pastor falou assim: meu filho, posso te fazer algumas perguntas? Eu lido com direitos humanos e me preocupo com as condições de trabalho do povo brasileiro. O frentista fala para ele: tudo bem, vamos lá. E o pastor fala assim para ele: quantas horas você trabalha por dia? E o frentista: eu chego às 5h30 da manhã e largo às 3 horas da tarde. São 8 horas em pé por dia. E o pastor: sobra tempo para alguma coisa? O frentista: não tenho tempo para nada. Uma folga por semana. Pastor: que horas você acorda? Às 3 da manhã e pego 2 conduções. E como é vir de madrugada para o trabalho? Frentista: essa região é muito perigosa. Já vem uniformizado, senão posso ser confundido com um bandido. O pastor: quanto você ganha? Ele respondeu: R$970 por mês. Mas se faltar alguma grana e o posto for assaltado, eu pago prejuízo. Você paga aluguel? Sim, R$350. E como você vive? Trabalho para não morrer de fome. Se eu reclamar, eu ouço assim: você acha que está ruim? Tem 300 pessoas querendo a sua vaga. O pastor diz: e o dono do posto? Só tem esse? O frentista diz: não, ele tem 16 postos de gasolina e está sempre na Suíça. O pastor para ele: qual o seu sonho, meu filho? Ele diz: é dar uma vida melhor para a minha família. Tenho 3 filhos e tenho pena da minha mulher. A gente não sai de casa, não sobra dinheiro para nada. O pastor fala assim: obrigado, meu amigo. A sua resposta eu ouço no Brasil inteiro. Esse é o cultivo da exploração. Nós só estamos explorando. Nós só estamos crescendo. Ninguém se duvida desse texto. Os valores, porque foi anos atrás o salário era isso mesmo. Mas isso é uma realidade. Para quem tem comércio, ainda mais aqui na região, se você falar que vai pagar R$2.000 para um funcionário, ele tem uns que falam assim, fica até aí, meu Deus, o que eu vou ter que fazer para ganhar isso? Porque são cultivo da exploração. Hoje, eu falei na quarta, vou repetir, hoje, nossos filhos saem para trabalhar, parece que eles estão indo para uma forca. Eles voltam. Perdão, tá, gente? Na garrafa é mais gostoso. E a exploração. Os patrões estão crescendo, ficando ricos. Glória a Deus. E quem está fazendo eles ficarem ricos estão sendo pisados, sendo explorados. Depois é problema seu. Depois é problema meu. Pura verdade, isso acontece quando a minha preocupação é só com o crescimento. Quando a gente se preocupa só em crescer. E a gente esquece que muitas das vezes quando você cresce, da maneira errada, cultivando errado, você vai pisar em alguém. Se você pensar dessa maneira, na hora que o jardineiro for cultivar isso aqui, você vai pisar nisso aqui. Essa flor não vai ficar linda, vai ficar pisada. Tua família vai estar pisada. Um chefe de família que vai para casa e é humilhado, explorado, ele chega dentro de casa, ele não consegue curtir o seu jardim. A sua esposa que vai trabalhar e é humilhada,
é explorada no máximo. Ela chega em casa e não consegue cuidar do seu jardim. E o teu filho, que você semeou, cuidou, jogou água, regou, ficou o tempo todo. Se choveu, vai lá, bota uma latinha para não molhar muito. Aí ele vai para lá bem. E depois você tem que cuidar porque... Eu queria trazer isso para a nossa família, o nosso casamento e para a nossa mentalidade. Pense isso na sua casa. Para com a sua família, levanta isso. Não chega para sua esposa, para o seu esposo, para o teu filho e fala assim, pô, você não quer nada. Você não quer trabalhar. Ah, você não quer isso. Senta com eles. Cultiva ele. Porque lá fora, esse mundo está muito perverso. Eles não querem cultivar o que é o certo. É assim que a gente, às vezes, destrói um jardim. Um jardim. Porque nós não estamos sabendo como que está o nosso jardim. Mas temos a mentalidade do cultivo. Vamos falar de coisa agora bacana. É quando eu estou completamente comprometido com o crescimento do outro. E eu estou aqui para cultivar, não para explorar. Sai com isso dentro do coração de vocês. Estamos aqui para cultivar. Cultivar, fazer crescer, ficar bonito. E não para explorar. Não estou aqui para tirar o que você tem de melhor. Não tenta tirar o que é de melhor da pessoa. Só quero tirar o que é de melhor. Faz a pessoa aflorar o que tem por dentro. Lá dentro tem muita coisa para botar para fora, muita coisa para brotar. Faça isso, trabalha dessa maneira. Não trabalha simplesmente investindo só naquilo que a pessoa é boa. A pessoa tem coisa por dentro. Vocês hoje viram uma formatura de casados, paz para toda a vida. E ele permite eu falar em todo lugar quando eu vou. Há 5 anos atrás, um pastor e uma pastora da C de Barra de São João, que ele me permite falar, ele foi fazer esse curso com 30 anos de ministério. Mas o que acontece com ele, acontece com todos nós. Ele não sabia que o cultivo da filha dele tinha que ser daquela maneira, está cultivando de outra maneira. Ela botando uma menina no balcão para trabalhar a vida toda, sem deixar ela estudar. Eu já falei isso aqui. E ela, o sonho dela é ser professora. E ele falou, eu pago 3 vezes mais do que o salário de professora, isso aqui tudo é nosso. Mas ele não fez florar dentro dela o que ela tem de melhor. Ele só achou que o que ela tinha superficial, ficar na beira de um balcão, tomando conta do que entra, do que sai, era aquilo que era bem para ela. E durante o curso ele falou, porque o curso é para isso. E hoje você vai lá procurar na loja, você está lá. Hoje é a professora concursada da prefeitura. Ganha bem menos, mas ela está feliz. Ela florou aquilo que está dentro dela, aquilo que está dentro dela veio para fora. Olha que alegria. A alegria do pai e da mãe que viu que agora... Obrigado, filho. Então é esse trabalho que nós temos que ter. A cultura de cultivar. Não estou aqui para tirar o melhor de você, mas para poder fazer você florar e vir para fora. Deus nos chamou para sermos jardineiros e fazer pessoas crescerem. Essa mentalidade precisa invadir a nossa cabeça. Tem que estar dentro de nós essa mentalidade. Acima de meu crescimento está o crescimento
Gente, acima do meu crescimento, eu quero crescer. Acima do meu crescimento tem que estar o crescimento da Miriam. A Miriam é minha esposa. Eu tenho que viver para fazer minha esposa crescer. Eu tenho que entrar dentro da minha esposa e tirar de dentro dela o melhor que a Miriam tem dentro dela. Não é eu me preocupando, eu tenho que crescer e tirar o melhor de mim. E essa mentalidade eu querer tirar o melhor da Miriam. Essa mentalidade eu querer tirar o melhor que o Mateus tem dentro dele. Tem que ser a mentalidade também dela, querer tirar o melhor que o Geraldo tem. E é isso que nós temos. Nós temos que fazer isso. Hoje de manhã eu não quis vir aqui na frente. Por quê? Eu tenho um ministério. Eu tenho gente ajudando. Isso aqui eu não fiz sozinho. E eu tenho que tirar o melhor deles. Eu não quero ficar aqui aparecendo para falar eu que fiz, Não, não. Tudo que está aqui, todo mundo ajudou junto. Porque eu estou tirando o melhor deles. No meio deles tem gente ali que trabalha com família e trabalha muito bem. Aí se eu ofuscar isso aí deles, vai ficar sempre com Geraldo e mim. Temos 5 turmas tratando de casais. Eu não estou dando aula. E, gente, os resultados são maravilhosos. Então tem que tirar o melhor deles. Botar sempre para fora. Essa tem que ser a nossa tendência. Sempre buscar o melhor do próximo. E através de minha palavra, tempo, dinheiro, ações, fazer vir para fora o melhor da versão da Miriam. O que eu tenho para fazer, para investir, para tirar isso de dentro da Miriam? Aí nós estamos cultivando. A cultura do cultivo. Eu estou dentro do meu jardim, tirando o melhor do meu filho, o melhor da minha esposa. E ela fazendo a mesma coisa. Isso é o cultivo. Sem exploração. Através da minha palavra. O que é isso? Isso que eu estou falando é a mentalidade do cultivo. Eu preciso investir no crescimento do meu filho e tenho que deixar de comprar algo. Eu tenho que deixar de fazer algo. Eu tenho que deixar de fazer aquela viagem maravilhosa com a minha esposa, porque o meu filho precisa de mim. E muitas das vezes a gente faz uma competição. Às vezes a gente compra uma coisa muito bacana para a gente, não quer saber um preço de um sapato, de uma camisa. E às vezes teu filho está precisando de algo. Não, vou deixar para mês que vem. Não é você que tem. Primeiro é ele. Primeiro é a tua esposa, primeiro é a tua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Nós temos essa mentalidade quando temos o prazer de ver o crescimento do outro. Empresários que estão aqui hoje reunidos, muitos empresários, nós temos que se alegrar muito, muito. Não quando a gente que é empresário, a gente compra um carro novo. A gente tem que se alegrar quando a gente vê o nosso funcionário comprando um carro novo. Isso que nós temos que se alegrar. A gente tem que se alegrar, não que o Ministério de Família está cuidando. Eu tenho que me alegrar quando eu vejo as pessoas que trabalham na minha equipe cada dia crescendo. E nós temos isso aqui dentro da nossa igreja, é por isso que você chega com uma visão, você chega de uma maneira na igreja e aqui se conserta. Por quê? Porque nós temos o nosso pastor que nos dá esse valor. O nosso pastor hoje senta aqui e faz uma classe de liderança para que amanhã você está aqui. Então, gente, nós temos que ficar felizes. Você chegar dia de domingo e ir lá no prédio para você ver aquelas crianças. Aí chega lá, criança que você deu aula de EBD, que não sabia nem ainda abrir aqui o livro. E você vê elas hoje à frente de uma família lá. Quantas pessoas chegaram aqui e hoje já estão liderando? Quantas pessoas chegaram aqui e não sabiam nada e hoje são líderes de grupo de vida? E nós, o pastor fica feliz com isso, e nós temos que seguir os ensinamentos dele, e nós temos que ficar felizes. Nós temos um rapaz ali agora que veio aqui me dar o microfone. Eu estou feliz. Nós temos um rapaz, chegou aqui, fez um curso, e hoje ele é professor e formou a turma e está trabalhando. Eu tenho que ficar feliz com o crescimento dele. Quando vocês vierem aqui, vem aqui, senta aqui, vem aqui, senta ali, toca, vem aqui, prega, leva a palavra. Nós temos que ficar felizes com isso. Isso é mentalidade do cultivo. E a gente ficar feliz com o outro. A gente se alegrar com o outro.
E não só na gente. Não se preocupa com nós. Quando Deus vê essa mentalidade, Ele está cuidando de nós. Não vamos criar dentro da nossa casa rivalidade. Não vamos criar rivalidade. Eu prefiro vir para a igreja, às vezes com uma camisa, uma calça velha ou um tênis velho. Mas eu fico feliz, vejo minha esposa lá que fica 3h30 se maquiando, é bonito. Ô Jeová. Mas tem que ficar feliz, que eu não posso reclamar. Eu só fico assim, eu entro no quarto, saio, entro no quarto, saio, entro no quarto, saio. Só que quando começa o jogo 4 horas, ela começa a se arrumar, ela bota uma camisa preta. Legal. Daqui a pouco ela vem com uma amarela. Daqui a pouco uma branca, uma cinza. E a gente já bota a camisa e pronto, mas eu estou me alegrando porque isso satisfaz ela. E nós não podemos reclamar. Coitado daquele que tem 3, 4 filhas, né? A nossa felicidade tem que ser o outro, não nós. Jesus veio para servir a gente. Meus irmãos, nós fomos chamados para ser guardião. E a palavra-chave para ajudar nessa proteção se chama não. Não. Nos anos antigos, quando a gente falava a palavra não, quando a gente ia pedir alguma coisa para o pai e a mãe da gente, o que nós faríamos? O não eu já tenho. O não eu já tenho. Mas eu vou lá tentar um sim. Muitas das vezes, 89,9% da mãe era não. Era assim, minha criação foi assim. Hoje, mais ou menos, os filhos já falam isso brincando, porque eles sabem que tem o não, mas vai chegar lá, vai ter o sim. Ainda tem pai jogando para a mãe, mãe jogando para o pai, um joga para o outro, acaba no final o sim. Nós temos que usar o não. Nós temos, na segunda característica, chama-se cultura da proteção. Nós temos que proteger a nossa casa. Nós temos que ser guardião da nossa casa. Nós temos que ser como um leão em volta da nossa casa. O tempo todo em volta protegendo. Nós temos que cuidar da nossa casa. Você é guardião do jardim. Deus nos colocou no jardim chamado família, para nós proteger a nossa família. Essa nossa missão de proteger é como um leão. Não esqueçam isso. Um leão feroz com fome. Uma semana sem comer. Essa é a proteção que nós temos que ter. O desenvolvimento e a proteção da sua família depende de você. Não vamos colocar a culpa em ninguém. Vamos, a partir de hoje, eu só vou pedir isso para vocês. Vamos parar com as desculpas. Nós somos o responsável pelas coisas que estão ruins dentro da nossa casa. Porque muitas das vezes nós estamos usando o não. Deixa chorar, mas fala o não. Hoje tua filha ou teu filho pede para ir para a casa do amigo no final de semana, ficar lá. Mas você nem conhece os pais. É não. Hoje teu filho e tua filha querem ir no cinema com os amiguinhos. Você não sabe quem é seu amigo nem onde é o cinema. Diga não. O inimigo precisa de segundos para trazer para perto. Enquanto você cuida do teu filho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos. Todo esse trabalho para cuidar. O inimigo precisa de segundos para poder pegar ele. O inimigo oferece banquete. Bolo de chocolate. E nós oferecemos não. Mas o não que nós fazemos é que vai dar o valor à vida dele e o crescimento na vida dele. E vamos parar de botar culpa. Vamos falar não. Na Bíblia, no capítulo 3, versículo 6, não precisa abrir não. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui está forte. Abre aí, no capítulo 3, versículo 6, para a gente ver junto. Se a gente conseguir, eu sei que a voz vai ficar meio bagunçada. Se a gente conseguir ler bem alto mesmo. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vamos lá? Quem puder, bem alto, pode ir junto. Vamos? No 3, 1, 2, 3. Então, para aí, nesse momento, ele fez o quê? E se ele falar não?
como é que estaríamos hoje? Viu, não? E ele comeu. Na hora ali, ele fala não. Ele é o homem, ele é o sacerdote. Ele fala não, mas ele comeu. E ele teve coragem, ainda falou que para Deus que é a mulher que tu me deste. Ainda terceirizou aí a culpa de alguém. Mas se a gente fala não, muitas das vezes a gente fala não, salva nosso filho. Muitas das vezes a gente fala o não, salva o nosso jardim. Nós como guardiões temos que ter essa palavra na boca. O não também é uma prova de amor. Se você quer o céu na sua casa, se submeta ao Senhor. Conclusão, irmãos. O que está faltando para desfrutar desse jardim? O que está faltando hoje para colher, para desfrutar como Adão desfrutou em algum tempo? Comece hoje. Seja um devorador de amor dentro da sua casa e nunca seja um cobrador. É amor e não cobrador. Nós temos que botar que a gente tem que ter uma mentalidade, muitas das vezes, de devedor. Geraldo, ser devedor? Não. Você tem que ser devedor de amor dentro da sua casa. Você tem que chegar dentro da sua casa, olhar para a tua família e falar assim, eu estou te devendo amor. E não cobrador, de chegar dentro da tua casa e falar assim, ó, tá todo mundo me devendo. Ó, aqui, ó, pega meu tênis, pega isso, me dá comida, me dá... Não podemos ser cobrador dentro de casa, nós temos que ser devedor de amor. O tempo todo dando amor. A sua casa e seu jardim sempre vai florar. Amém? Passar um vídeo bem rapidinho aqui para a gente encerrar, tá? Pode colocar aí, por favor. Gente, os vídeos aí muitos já devem ter visto, mas eu acho que é bem propício para o nosso momento, tá? Bem rapidinho o vídeo. Tenho 33 anos e eu sou de uma época que não existia Bolsa Família e nem Vale Gás. Tínhamos óleo Lisa, aquela lata que servia depois para enrolar linha de pipa, jogar bets. Não ganhávamos uniforme, muito menos material escolar. O uniforme era a camiseta da escola. E ai, se não fosse com a camiseta branca, não entrava. Eram poucas as pessoas que tinham telefone em casa. Nós éramos acostumados a usar o famoso orelhão, a ficha, sabe? Ou cartão ainda. As pesquisas eram feitas na biblioteca. E ia sempre aquele grupo enorme. O trabalho era escrito à mão e na folha de papel amasso. Lembra? A capa era feita um desenho bonito na folha sulfite. Tínhamos dever de casa e a educação física era esperada por todos. Ah, na escola tinha o gordo, a magrela, o patrozóia, baixinho, a Olivia Palito. Por aí vai. Todo mundo era zoado. Às vezes até rolava uma briga assim, sabe? Mas logo estava tudo resolvido. Então prosseguia a amizade. Existia o valentão, valentona, mas também existia aqueles que nos defendessem, sabe? Na escola tinha o dia do flúor, combate aos piolhos, a merenda. Ai, a merenda. Era leite com achocolatado, macarrão, sopa, risoto. Cantávamos o hino nacional. Toda sexta-feira. Ah, na Semana da Pátria eram todos os dias. Entrávamos em fila até a sala de aula. E a fila era por ordem de tamanho, tá? As provas também eram no papel amasso. Íamos para a escola a pé, em bando, um monte de vizinhos assim. E na saída, a gente adorava quando alguém fazia aniversário, sabe? Era ovo, farinha, terra. No final do ano, não víamos a hora de acabar as aulas, para que os colegas escrevessem nas nossas camisetas. E olha que eu guardei essas camisetas por muitos anos. A frase, peraí, mãe, era para ficar mais tempo na rua. E não no computador, no celular. Colecionávamos figurinhas, selos, chaveiros, papel carta, tazo. Tínhamos ioiô e outras brincadeiras mais. As brincadeiras eram saudáveis, sabe? Os meninos brincavam de bater figurinha. E não de bater nos colegas e nem nos professores. Naquela época não se matava os professores. Ah, eu adorava quando a professora usava o mimeógrafo, sabe? Aquele cheiro de álcool tomava conta da sala. Na rua era empinar pipa, guerra de mamona, carrinho de rolemã, esconde-esconde, pular corda, amarelinha, queimada, andar de bicicleta. Por aí vai, né?
São várias. A gente comia na rua mesmo, sabe? Tomava água da torneira, andava descalço. Eu vivia no sol sem protetor. Não importava se os nossos amigos eram negros, brancos, pardos, ricos, pobres, meninos, meninas. Todo mundo brincava junto. Como era bom. Bom não, era maravilhoso, né? Filmes! Só assistíamos na TV e não víamos a hora de passar a sessão da tarde. Que saudade dessa época. Que a chuva tinha cheiro de terra molhada, sabe? Época em que a nossa única dor era quando passava metiolate nos tampões dos dedos que ficavam pendurados. Ou naqueles cortes, sabe? Que fazia enquanto a gente brincava, assim. Era uma comédia. Cada um tem a sua história, sabe? Tudo de bom. Os nossos pais, eles eram presentes na educação. Até porque a educação era de casa. E ai, se a mãe tivesse que ir na escola, se a gente tivesse aprontado algo. A gente não podia chegar em casa com algo que não era nosso, sabe? Desrespeitar os mais velhos, se meter numa conversa, sabe? O olhar dela já nos ensinava. Não precisava de mais nada. Eu fico me perguntando, quando foi que tudo mudou? E quando foi que os valores se perderam, se inverteram dessa forma? Ai, quanta saudade, quantos valores que para essa geração não vale nada. Se as crianças e jovens soubessem o que é viver de verdade. Eu sou grata por tudo que eu vivi e por tudo que eu aprendi. Nessa época usava muito não, né? Muito não. Não estou desfazendo do mundo de hoje, tá? Tecnologia, sabendo usar, é excelente. Um banner desse, tecnologia é a coisa mais moderna, mas tinha muito não naquela época. Amém? Gente, muito obrigado, tá? Espero ter vocês hoje à noite aqui. Dá para a gente dar sequência com o pastor Luciano. Vamos ficar de pé. Fechar nossos olhos. Senhor Deus, meu Pai amado, mais uma vez venho aqui agradecer o Senhor por essa palavra, por essa mensagem. Eu sei que nós não queremos ser o certo, nós não queremos ser aquele que está acima de tudo. Não, nós também somos falhos, mas nós estamos aprendendo a cada dia qual o caminho a tomar. E obrigado por mostrar para a gente como cuidar do nosso jardim, como deixar florir o nosso jardim, como deixar o nosso jardim com um ambiente muito alegre, e como deixar dentro de nós brotar o sentimento de proteção do Senhor, o sentimento de respeito ao Senhor, o sentimento que o Senhor está acima de tudo, e o sentimento de saber que o Senhor é nosso Pai, e que o Senhor que governa a nossa casa. E obrigado, Senhor, por deixar nós, através de Jesus, sempre pedir, agradecer. E as suas bênçãos vêm da maneira que o Senhor quer, que o Senhor acha melhor, e no tempo do Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer a nossa parte. Nos conduza, Senhor, para andar nesse jardim. Nos conduza, Senhor, para que nós possamos nos alegrar em família dentro do jardim. A minha casa pertence a Ti. Tudo na minha casa pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti. Faça da maneira que o Senhor acha melhor, como o Senhor quer. Obrigado, Senhor. Eu peço, Senhor, que eu entre em todas as casas aqui. A partir de agora, que possa fortalecer o coração de cada um que está aqui, para que abra os olhos deles para ele ver o que está faltando nesse jardim. Como eles podem cultivar esse jardim. E como eles podem guardar esse jardim. Mostrem para eles. Mostre para mim. É o que nós te pedimos, Senhor. Nessa manhã de domingo. Obrigado por essas famílias aqui reunidas. Obrigado aqui pelo esse povo que se reúne aqui. Demonstrando amor.
e respeito a Ti sempre. Assim eu oro e agradeço por todos e por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém